Olá, bem-vindas, bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, que tem como tema como reconhecer a dor do outro. No nosso último encontro, nós tínhamos falado sobre a importância de que o bem-estar de cada um depende do bem-estar de todos, o bem-estar de todos depende do bem-estar de cada um, e tínhamos falado que o sofrimento da parte traz sofrimento ao todo. Ou seja, nós tínhamos dito que, conforme Bahá'u'lláh, o profeta fundador da religião Bahá'í, ele diz que a humanidade tem que ser comparada ao corpo humano. E o corpo humano, ele trabalha em união, em unidade, em uníssono. E cada parte do corpo humano se preocupa pelo bem-estar do todo e o todo se preocupa em salvaguardar o bem-estar de cada parte. Ou seja, cada célula do corpo se preocupa pela sanidade do corpo como um todo. Por quê? Porque se o corpo não estiver são, aquela célula também vai sofrer. Ela também vai acabar tendo consequências, né, dessa, ah, como eu diria, desse sofrimento, né? Então, esse sofrimento pode levar a um sofrimento de todo mundo. Daí então, é importante a gente aprender a reconhecer a dor do outro. Como é que eu sei que o outro está sofrendo? Como é que eu sei que o outro está em sofrimento para que eu possa ajudá-lo? No caso do corpo humano, né, nós temos vários sinais que o corpo é capaz de emitir e tem várias conexões neurais que acontecem e que informam a cada uma das partes o que está acontecendo. Ora, no mundo da sociedade também não é diferente. Nós podemos saber o que está acontecendo no mundo. Nós podemos saber que existem pessoas que estão sem ah, acesso à comida, nós sabemos que existem pessoas que estão sem acesso à saúde, nós sabemos que tem pessoas que estão sem acesso à casa, né, à residência. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo agora com essa onda de frio, né? Muita gente na rua, nós sabemos que isso acontece, nós sabemos que as pessoas estão passando por dificuldades, né? Mas nós nos cegamos, nós nos ensurdecemos e nós fazemos de conta que está tudo bem. E esse é o problema. Quando a gente não vê a dor do outro, né, a gente fica distante. A pergunta que a gente pode se fazer é por que nós agimos dessa forma? Por que nós nos colocamos distantes uns dos outros? E não só em situações como essa que eu estou dizendo, de fome, de miséria, de dificuldades, de frio, de necessidade de agasalho, mas quando o outro sofre, por exemplo, de tristeza, de isolamento, de ansiedade, de preocupação. Como é que nós podemos nos abrir para a dor do outro? Então vamos a algumas percepções que nos ajudam então a aprimorarmos a nossa capacidade de sentirmos a dor do outro. A primeira condição para que a gente possa sentir a dor do outro é nós reconhecermos que nós constituímos uma única humanidade. Nós constituímos uma única família humana. Que nós estamos, sim, todas e todos profundamente interconectados. Esse reconhecimento da unidade da existência humana, esse reconhecimento da unidade da família humana, nós construímos um único grupo humano, apesar de estarmos em países diferentes, apesar de falarmos línguas diferentes, apesar de nos encontrarmos em situações socioeconômicas diferentes, temos cor de pele diferente, termos culturas diferentes, nós somos uma única família. Quando nós reconhecemos isso, nós passamos a agir como corpo humano. Então, a primeira ação nossa é deixarmos de lado os preconceitos. Quando nós reconhecermos que homens e mulheres são iguais, quando nós reconhecermos que, independentemente da nossa idade, da nossa distância geracional, todos nós somos iguais, independente da nossa classe social, da nossa cor de pele, enfim,
independentemente de todas as diferenças, nós constituímos uma única família, naturalmente nós vamos começar a nos preocupar uns com os outros. Então, a primeira condição é o reconhecimento de que nós somos um só. Que nós podemos sim nos tornarmos uma só alma habitando em vários corpos. Ou seja, quando essa unidade ela se consolida, nós passamos a ver todos como iguais. Muito bem. A segunda condição é, uma vez que reconheçamos essa unidade, nós deixemos de lado o nosso ego, ou seja, a nossa vontade, os nossos quereres, os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas preferências. Eu posso reconhecer que todos nós somos iguais, mas ainda achar que eu sou merecedor de tudo que há de bom e do melhor, independentemente da situação do outro. E, infelizmente, essa é uma situação que nós vivemos no mundo hoje. Essa história do você merece, você é merecedora, você é merecedor, você precisa ter acesso ao segredo, né? Todos estão em busca de qual o segredo da felicidade, o segredo da prosperidade, faz de nós seres individualistas. Ou seja, eu posso ter vencido a primeira barreira de reconhecer que nós constituímos uma única família humana, mas eu não venci a barreira de reconhecer que nós todos somos iguais em nossas necessidades, em nossos desejos, em nossos anseios, e que nós podemos ajudar uns aos outros, umas às outras, a alcançarmos aquilo que a gente poderia dizer de verdadeira prosperidade humana, ou seja, cada uma e cada um conseguir alcançar o seu verdadeiro potencial, realizar o seu verdadeiro potencial. E sairmos desse modo de disputa, desse modo de briga, desse modo de contenda, desse modo de competição, para que eu possa conquistar o que há de melhor que o mundo pode me oferecer. Então, a segunda coisa que eu preciso fazer é deixar o mundo de lado. O que significa isso? Não ter apego ao mundo. Me desapegar totalmente, desapegar-me de toda e qualquer dependência do mundo material. Se eu faço do mundo material um instrumento para o meu progresso, um instrumento para o meu desenvolvimento, perfeito. Porque tudo que existe no mundo, inclusive essa é uma afirmativa que Baha'u'lláh faz, ele diz que tudo que existe no mundo foi criado para o nosso bem, para o nosso deleite, desde que nós não nos apeguemos àquilo. Então, se eu quero ter as melhores roupas, eu quero ter as melhores condições e eu posso chegar a isso, ótimo. Desde que você não se apegue a isso. Porque quando você se apega, quando nós nos apegamos, então nós começamos a disputar espaço com os outros. Porque se eu quero ter e outro não pode ter, eu quero lutar para que eu tenha, não me importa a situação do outro. Isso gera, na verdade, uma intolerância para com o outro. Nós nos tornamos seres intolerantes quando nós nos tornamos egoístas. Afinal, o que é a tolerância a não ser aceitar a existência do outro lado a lado, a minha existência? Reconhecer que o outro também tem, a outra também tem o direito e o merecimento de um lugar ao sol. Mas se eu me torno individualista, se eu me torno uma pessoa que quer ganhar e vencer a qualquer custo algo para meu próprio benefício ou para benefício somente do meu clã, do meu grupo, então eu me torno intolerante, porque o outro, a outra pessoa, quem quer que esteja ao meu lado, que não pertença ao meu grupo, que eu quero favorecer e privilegiar, ele atrapalha os meus planos. Ele se torna um competidor, ele se torna alguém que pode roubar o meu sonho. Vejam só como essas coisas são sutis, né? Nós reconhecemos a unidade da humanidade, mas nós estamos apegados ao mundo material. Então nos tornamos individualistas e não adianta nada eu dizer que eu não tenho preconceito de raça, de classe, de cor, de gênero, eu aceito que mulheres e homens são iguais, eu aceito que as pessoas sejam negras e indígenas, sejam da cor de pele que forem,
todas são iguais, somos todos iguais, mas eu estou apegado ao mundo material. Eu estando apegado ao mundo material, o que que eu quero? Eu quero simplesmente aproveitar o mundo material para mim. E eu perco essa dimensão de ver que eu posso ter o mundo material, sim, como instrumento do meu progresso, instrumento do meu desenvolvimento, mas ter o mundo material também como instrumento para o desenvolvimento e o progresso dos outros. Eu também vibrar com a vitória do outro. Eu também desejar que o outro tenha acesso a todos os bens e possibilidades que o mundo é capaz de nos ofertar. Muito bem. Então, eu tenho que sair do modo intolerante e adentrar o modo tolerante. Ou seja, quando eu me desapego do mundo da matéria, né? Quando eu não dependo do mundo da matéria, quando eu não tenho apego, quando eu não quero levar junto comigo o que há de benefícios que o mundo material pode oferecer, mas eu simplesmente uso o mundo material como instrumento, aí eu acabo me tornando a encarnação das seguintes palavras que também vêm dos escritos barrais e que dizem: sábio é aquele que no mar se acha seco, aquele que no fogo esfria. Como é possível no mar eu me achar seco? Eu estou no meio do oceano, estou no meio da água, ele vai me molhar. Mas se eu não me deixar contaminar pelo mar, claro, é uma metáfora, né? Se eu não me deixo envolver, eu simplesmente uso o mar como instrumento para eu poder me deslocar, eu não vou me molhar. Como é que no fogo eu posso estar frio? Eu somente estarei frio no fogo se eu for capaz de não deixar o fogo me consumir. E o que é o mundo material a não ser um verdadeiro incêndio, né? É um verdadeiro fogo. Então, que fique claro isso para a gente. Nós podemos sim viver o mundo da matéria, podemos sim tirar proveito do mundo da matéria, o que de melhor o mundo material possa nos ofertar, mas não devemos nos apegar àquilo. Se hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Então, quando eu não me apego, hoje eu não me vanglorio por ter. Eu simplesmente sou grato por ter hoje. E se amanhã eu não tenho, eu não lamento por não ter. Também sou grato por não ter. Eu vou reconhecer que riqueza ou pobreza material são dois momentos que são absolutamente irrisórios face à minha existência enquanto dimensão espiritual. E eu serei sempre grato a Deus. Serei sempre grata a Deus, porque eu direi: o que quer que esteja acontecendo provém da vontade divina. Muito bem, então agora nós estamos aceitando que todas as pessoas são iguais, nós estamos aceitando que nós não vamos nos apegar ao mundo material e, portanto, não vamos ver os demais como competidores que querem levar o que de material nós queremos só para nós, e nós nos tornaremos tolerantes e acolhedores para com todos. Qual o próximo passo? É não desejar mal a ninguém. Essas são só as pré-condições, tá? Depois eu vou dizer qual é a condição da gente sentir a dor do outro. Se eu não conseguir cumprir com essas três primeiras pré-condições que eu falei, reconhecer a unidade da humanidade, todos nós somos iguais, não ter apego ao mundo material e eu me tornar acolhedor e tolerante para com todos, porque eu não vejo ninguém como competidor de querer levar o mundo material de mim, eu quero, meu próximo e minha última condição é: eu desejo o bem de todos, eu desejo o sucesso de todos, eu desejo o bem-estar de todos. Quando eu faço isso, quando eu consigo chegar a essas quatro condições, aí a gente pode falar sobre empatia. Eu só consigo reconhecer a dor do outro quando eu perceber que eu tenho uma visão consciente da consciência do outro. Eu tenho uma visão consciente, real, verdadeira da consciência do outro. Eu sei quem é o outro. Eu
apesar de estar aparentemente distante, com uma palavra eu sou capaz de entender a consciência do outro. E eu só entendo a dor do outro quando eu entro na consciência do outro. Porque senão eu vou estar vendo somente os aspectos externos. Quem me diz que uma pessoa que esteja desprovida de bens materiais esteja sofrendo? Pode ser que ela esteja muito feliz. Eu só tenho um casebre, só tenho uma cama, eu tenho um terreno em volta desse casebre, eu planto o que eu como e estou feliz. Agora, para alguém que tem o carro do ano, para alguém que tem uma mansão de 3 andares, que viaja para a Europa todos os meses, talvez aquilo seja horrível. Mas por quê? Ela só está vendo o aspecto externo, ela não está vendo a consciência do outro. Ela não consegue alcançar a consciência do outro e perguntar qual é a fonte de felicidade que habita no seu coração. Porque, ao mesmo tempo, o inverso pode ser verdadeiro. Quem vive num casebre pode achar que quem tem o carro do ano, a mansão de 3 andares que viaja o tempo todo para a Europa, ela é muito feliz porque ela tem todos os bens materiais e eu só tenho o casebre. Mas quem diz que essa pessoa é feliz? Você conseguiu adentrar no coração do outro? Você tem consciência da consciência do outro? Só quando nós mergulhamos na consciência do outro, reconhecemos a consciência do outro, é que nós somos capazes então de dizer eu sou capaz de ver a dor do outro. Isso de mergulhar na consciência do outro significa eu retirar todos os véus que me impedem de ver o outro. Porque são véus que me impedem. A riqueza, por exemplo, material, é um véu. Eu acho que ser rico é que é símbolo e sinal de alegria, tranquilidade e prosperidade. É um véu eu achar que quem não tem está triste e infeliz. Então, isso tudo são véus, são máscaras, são ilusões que se apresentam perante a gente e que nos impedem de realmente sentirmos a consciência do outro. A nossa sensibilidade, ela vai nos mostrar quão verdadeiramente observadores nós somos. Porque ser observador do aspecto externo não significa nada de novo. Eu posso olhar para uma pessoa que é desprovida de visão, é cega, e achar que ela deve ser muito triste, porque ela não consegue ver o mundo. Mas isso não me tornou um bom observador só porque eu tenho olhos. E pode ser que a pessoa que não tem olhos para ver a realidade física, ela tenha olhos interiores que são capazes de observar muito melhor a consciência do outro. Então, nos tornarmos bons observadores significa nós olharmos para além das circunstâncias, nós olharmos para além das aparências, né? Mas também temos a capacidade de processar essas observações e ver como observar o outro nos afeta. Aí eu sinto a dor do outro. Aí eu sei que remédio eu posso ofertar ao outro. Por que eu estou dizendo e por que trouxemos o tema como podemos reconhecer a dor do outro? Porque nós queremos ajudar o outro. Mas se eu não sou capaz de reconhecer a dor do outro, como eu vou ajudar o outro? Como eu vou ser capaz de ofertar alguma coisa? Eu só sou capaz de ofertar algo se, como um bom médico, eu fizer uma boa anamnese do paciente e eu souber qual é o mal que o acomete. Porque, de novo, se eu não sou um bom observador, e se eu não adentro na consciência do outro, e se eu não tenho empatia, ou seja, a minha consciência se conecta com a consciência do outro, isto é ser empático. Eu não vou saber o que ofertar ao outro. Eu vou ser o chato, que de repente começa a falar, achando que o outro está precisando ouvir alguma coisa boa para animá-lo ou animá-la. Mas que coisa boa você quer falar? O que você quer ofertar?
que tipo de conexão você quer fazer, né? Porque também nós já dissemos em outras oportunidades, né? Nós somente vamos conhecer os outros se nós mantivermos conversas que tenham significado. Por isso até que esses nossos encontros aqui se chamam conversas significativas, porque nós queremos desenvolver essa capacidade, né, em todos nós, de podermos adentrar na alma de outra pessoa, discorrendo sobre temas que são temas fundamentais, que são temas que nos tocam, que são temas que nos mobilizam. Por isso, uma conversa significativa. Então, eu vou levar amparo, auxílio, apoio, ajuda ao outro, muito mais do que ofertando algo material, ofertando o que de melhor eu tenho da minha dimensão espiritual. Se formos incapazes de sentir essa conexão, de saber o que o outro necessita a partir do que é a dor do outro, né? Dificilmente nós vamos ter uma condição adequada de responder de forma apropriada aquilo que observamos. Ou seja, eu observo que o outro tem dor, eu observo que o outro está em um momento de infelicidade, mas eu não consigo mergulhar e entender o que é essa dor, o que é essa infelicidade. Eu só consigo fazer esse mergulho se eu tiver empatia. E eu só tenho empatia se a minha consciência se conecta à consciência do outro. E essa conexão só acontece, primeiro, se eu considerar que o outro é igual a mim. Todos nós somos iguais, constituímos uma única família humana. Eu só consigo fazer essa conexão se eu não estiver com a minha visão nublada pelo mundo material, apegado ao mundo material. Eu só consigo fazer essa conexão se eu estiver disposto a deixar de lado o mundo da matéria e dizer não dependo dele, não estou ansiosamente desejoso de segurar as coisas materiais, porque aí eu não vejo o outro como competidor. Eu vejo o outro com um olhar amável, com aquela muito mais do que tolerância. Às vezes a palavra tolerância não se aplica bem, né? Mas eu vejo com acolhimento o outro. E daí eu fecho o ciclo. Daí eu sou capaz da minha consciência se conectar à consciência do outro, e eu sou capaz de ser empático, eu sou capaz de ser um bom observador e saber o que eu posso oferecer através da minha fala. A cereja do bolo desse processo é a fala. O que eu vou dizer e como eu vou ouvir. Isso pode ser tema de uma próxima conversa nossa, né? Como desenvolvemos essa capacidade de ouvir e então de nos expressarmos de acordo com a necessidade do outro, agora que nós já estamos um pouco mais desenvoltos nessa capacidade de criarmos empatia e de reconhecermos a dor que habita o coração do outro. É isso. Obrigado.